volta do intervalo agora para o quadro Praticando Saúde. Sábado é dia de um quadro especial aqui no portal. É dia de falar de saúde, atividade física, exercícios, dicas que podem te ajudar no dia a dia. O professor Paulo Adriano já está por aqui para trazer mais uma vez uma dica saudável para você praticar atividade física de uma forma correta e ter bons benefícios com tudo isso. Boa tarde, Adriano. Hoje o assunto vai ser qual? Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, telespectador. Nós vamos falar sobre a relação do exercício físico e osteoporose. E dá para citar alguns exemplos interessantes, né, a respeito disso. E é um quadro que se agrava a cada dia. A gente vê em vários assuntos que se tornam no dia a dia sobre a osteoporose, uma palavrinha até meio complicada, mas que é preciso ter algumas prevenções para que isso não aconteça também com a atividade física. É verdade. A princípio eu vou fazer uma definição rápida de osteoporose, só para o telespectador ter uma ideia do que é essa doença, né? Osteoporose, ósteo está relacionado a osso. Porose quer dizer o osso poroso, o osso fica fragilizado. Então essa perda de massa óssea pode levar a fraturas. E o exercício físico também tem um papel importantíssimo na prevenção, tá? E esse exercício que a gente está vendo aqui agora, com o exemplo do Thiago, pode ajudar de que forma? A ergometria aqui, no caso, é a esteira. Nesse caso aqui, o exercício aeróbio. Se vocês perceberem, quando a pessoa faz uma caminhada na esteira, existe uma pressão em cima dos ossos. Tem o peso do corpo, a ação da gravidade, tá? Que faz a pressão em cima dos ossos longos. Então ela tem uma pressão longitudinal. O que seria uma pressão longitudinal? É uma pressão que é exercida da cabeça até os pés, principalmente nos ossos dos membros inferiores. Então quando você faz essa pressão longitudinal em cima do fêmur, da tíbia, da fíbula, que são os ossos da perna e da coxa respectivamente, você provoca um desgaste. Esse desgaste ele vem seguido de uma construção do tecido ósseo. De que maneira que isso acontece? Você tem que ter uma dieta rica em cálcio, tem que tomar sol e tem que fazer exercício regularmente. Então esse exercício aeróbio aqui na esteira, ele provoca essa pressão em cima dos ossos. Automaticamente os ossos vão absorver íons de cálcio. Onde é que estão esses íons de cálcio? Está lá na dieta, no leite, derivados. A vitamina D, que é estimulada através dos raios solares, ela vai fazer esse processo de mediação, ela vai facilitar a absorção dos íons de cálcio pelos ossos. Porém, os ossos eles têm que sofrer essa pressão para que esse processo aconteça. Osteoporose é apenas para pessoas idosas, com a idade já mais avançada, ou ela pode vir também em pessoas jovens? Normalmente, pessoas com idade mais avançada, principalmente mulheres, tá? Lembrando que a osteoporose é uma patologia. Agora tem um processo natural que chama osteopenia. A osteopenia é uma perda natural de massa óssea, tá? E a osteoporose é uma perda acelerada de massa óssea, ao ponto de o indivíduo que tiver uma perda acelerada ou uma perda muito grande ter fraturas. Dentro do exemplo aqui, a gente está mostrando aqui o Thiago na esteira. Esse exemplo vale apenas para pessoas mais jovens, para a prevenção dessa osteoporose, ou para as pessoas que hoje em dia querem se cuidar, já com a idade um pouco mais avançada, também pode fazer esse tipo de exercício? No caso do Thiago, pela idade dele, né, ele estaria fazendo um trabalho de prevenção. Se fosse uma mulher também, estaria fazendo um trabalho de prevenção. Agora tem que avaliar também, Rômulo, quando a pessoa for fazer um exercício, se ela tiver numa idade avançada, tem que ficar atenta ao seguinte detalhe: como é que está a concentração de massa óssea. Aí tem um exame chamado densitometria óssea, que vai dizer os percentuais de perda. Se você colocar uma pessoa com o osso fragilizado fazer um trabalho de impacto, pode ser que ele tenha fratura. Agora a osteoporose ela não tem cura, mas a gente pode estabilizar esse processo dentro daqueles 3 itens que eu disse anteriormente: o sol, a alimentação rica em cálcio, mais o exercício físico. Esses 3 aliados, eles podem prevenir e estabilizar a osteoporose. Isoladamente não, tem que ser os 3 para que esse processo aconteça. No caso dos ossos, eles não vão mais crescer na estatura, longitudinalmente, eles vão crescer transversalmente, eles vão ficar mais grossos, mais resistentes. Consequentemente, vai ter um risco menor de fratura. Quais são os outros exemplos que a gente pode dar aqui a respeito da osteoporose? Tá. Então, osteoporose, exercício físico, o sol, alimentação rica em cálcio. O que faz
acelerar a perda de massa óssea? A inatividade física, estilo de vida sedentário, alimentações inadequadas, cigarro, bebida alcoólica, refrigerante. Tá? Esses mecanismos aí, eles utilizam uma estratégia que impede o organismo de absorver o cálcio. Então, se você fuma, bebe ou às vezes toma refrigerante em excesso, você dificulta com que o seu corpo absorva os íons de cálcio. Tá certo, vamos para outros exemplos então a respeito desse assunto hoje, que é muito importante para a saúde. Então, o exemplo agora também envolve um trabalho de exercício com as pernas, até porque o assunto osteoporose envolve bastante as pernas, né? Verdade. A gente mostrou os exercícios aeróbios. Os exercícios aeróbios, eles pegam o corpo de um modo geral. E aqui nós vamos mostrar um trabalho muscular específico. Lembrando que as principais fraturas acontecem na cabeça do fêmur. A gente chama de colo cirúrgico. Colo cirúrgico porque onde é que tem a fratura? Onde tem a cirurgia, às vezes, para tentar reconstituir o osso fraturado. Então aqui nós vamos mostrar um exercício específico para membro inferior. Aqui é o extensor de joelho. Então, o que eu quero mostrar para o telespectador é o seguinte: quando o Thiago executa o movimento, que aquela carga lá oferece a resistência, o osso ele sofre uma tração. Então o tendão nesse ponto aqui, ó, ele puxa a perna para cima. Puxando essa perna aqui para cima, ambas as pernas, nesse ponto onde o tendão puxa, está inserido, entendeu? Na estrutura óssea. Então o tendão é inserido na estrutura óssea, automaticamente essa tração exercida aqui vai gerar uma hipertrofia óssea localizada. Então a gente consegue uma hipertrofia no corpo do osso, com os exercícios aeróbios, e a gente também consegue uma hipertrofia transversal, no local onde está acontecendo a alavanca, que é o ponto de força nesse exercício. Então, especificamente, a musculação também ajuda, tá, na prevenção de osteoporose. Tá certo. Esse tipo de exercício aí não é para pessoas de qualquer idade, porque força muito, né? E tem também a questão do peso. De que forma que é indicado a prática desse exercício no específico? Então, você tem que avaliar o seu aluno idoso como é que está a massa óssea. Porque quando o tendão puxa o osso, como o tendão é muito inserido no osso, e se a estrutura óssea estiver fragilizada, vai ter fratura. Então o elo de ligação do músculo com o osso é o tendão. Então essa estrutura, ela tem que estar pelo menos fortalecida. Então você tem que avaliar o histórico dessa pessoa que tem osteoporose, se for o caso, né? E ver qual é a carga ideal para aquele momento. Você pode ensaiar uma carga e ir aumentando gradativamente, até essa estrutura ficar fortalecida. Vamos concluir então esse assunto que foi bastante interessante hoje, a osteoporose. Algo ainda a relatar, Adriano, sobre esse assunto que de certa forma ajudou bastante, com toda certeza. Então, nós mostramos exercícios aeróbios na esteira, eu mostrei uma caminhada. Mas pode ser feito um trote, uma corrida. Aí depende do profissional que está prescrevendo para o aluno. Saber como é que está o histórico do aluno, através de um questionário investigativo. Uma coisa simples, tem que ser feita. A gente trabalha com prevenção, né? Então a gente tem que conhecer o aluno para o qual nós estamos prescrevendo os exercícios. Eu citei o exercício na esteira, mas tem o exercício na bicicleta, no elíptico, no aerobike. Eu citei também aqui, eu apresentei também aqui um exercício de musculação para membros inferiores. Tem também os exercícios de membros superiores, que também são utilizados nesse trabalho de fortalecimento ósseo. O importante é você prevenir, porque a partir dos 30 anos você começa a ter uma perda de massa óssea e de massa muscular. Como eu disse anteriormente, no caso das mulheres, é porque durante o ciclo menstrual, que isso acontece em toda a vida das mulheres, há uma perda muito grande de cálcio. Então as mulheres têm que estar sempre fazendo uma dieta rica em cálcio, fazendo exercício físico, tomando sol. Agora, Rômulo, quando eu falo em tomar sol, não é ficar no sol exposta lá, bronzeando, não. Se você tomar o sol na canela ali, uns 20 ou 30 minutos, um sol bem leve, um exemplo, você já estimula a produção de vitamina D. Pelo menos, tá, uns 30 minutos de sol diariamente, mas é um sol com segurança, para não correr nenhum risco de câncer de pele. Certo, a gente está vendo aí no decorrer das semanas, no quadro, a gente observa bastante isso. Vários exercícios físicos que ajudam no dia a dia das pessoas, que ajudam na saúde das pessoas, né? Interessante isso, que às vezes as pessoas pensam que exercício físico é apenas para deixar o corpo bonito, para emagrecer, enfim,
mas também é para a saúde ser um algo a mais para a pessoa, para o exercício poder ajudar nessa questão da saúde também. É verdade, se no Brasil o investimento fosse maior em prevenção, com certeza a gente não teria esse problema na saúde. Porque o governo gasta milhões com o tratamento, enquanto poderia se investir em prevenção. A mídia hoje está fazendo um trabalho bem direcionado, com alguns quadros e alguns programas. Isso vai estimulando indiretamente a população sedentária a fazer o exercício físico, mas sempre com foco em estética. Mas nós profissionais sabemos que o principal objetivo é qualidade de vida e a consequência disso tudo aí acaba sendo a estética. O nosso cinegrafista Plínio quer acabar com a barriguinha. Bem, ele já está aqui fazendo exercício, né? Agora ele tem que vir regularmente, tem que controlar a alimentação, nós vamos poder ajudar ele. Agora essa estética que ele quer vai ser a longo prazo. Tanto que a barriguinha que ele conseguiu adquirir foi a longo prazo também. Adriano, para encerrar, final de semana aí de Campeonato Brasileiro, Fluminense para levar o título já, essa camisa aí. Se o Flamengo tivesse ganhado do Atlético e o Fluminense ganhasse do São Paulo no domingo e o Atlético perdesse para o Curitiba, com certeza poderia ter sido campeão no domingo, né? Aparecer mais uns 2 juízes aí para ajudar também, né? Não, isso é erro de ser humano erra, né? Então lá foi um erro normal que acontece no futebol brasileiro. Tá certo, brincadeira. Obrigado, Adriano, boa tarde. Obrigado, eu que agradeço. Tá certo. Na próxima semana a gente volta no quadro Praticando Saúde aqui no Portal do Esporte com mais uma dica legal. Na próxima semana vamos voltar aos parques da cidade, Parque Vaca Brava, Cascavel, Parque Flamboyant, enfim, um dos parques vai receber a nossa equipe na quarta-feira para falarmos sobre esse assunto, sobre saúde, como fazer exercícios físicos de uma forma correta para ter também uma qualidade de vida melhor. O Portal do Esporte fica por aqui. Segunda-feira às 6h30 a gente volta com tudo que aconteceu no final de semana do Campeonato Brasileiro, da Série B, da Série A e a preparação dos clubes para as rodadas finais do Brasileirão que já está acabando e a preparação do Corinthians para o Mundial de Clubes que já está aí batendo na porta no Japão. Até semana que vem, uma boa tarde e um bom final de semana.